Oi, gente. Pois é, eu fiquei muito satisfeito com essa notícia, não é? Em carta ao povo de Deus, 152 bispos criticaram a incapacidade de Jair Bolsonaro. O documento é assinado pela ala progressista da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A redação é do Brasil de Fato, né? Foi publicada agora há pouco, né? Tem poucos dias. E há 2 semanas, dois bispos escutados pela reportagem do Brasil de Fato falaram sobre a existência de uma articulação entre os integrantes da ala progressista da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, visando a criação de uma frente para que a entidade tenha influência no debate contra o governo de Jair Bolsonaro. E é fundamental que vozes dentro do cenário religioso, do cenário das pessoas religiosas que compõem a maioria dos brasileiros comecem a falar contra os desmandos, contra essa política. Inclusive porque eu já ressaltei isso aqui em vídeos várias vezes. Se nós formos olhar o epicentro da mensagem de Jesus Cristo, primeiro que ele falou contra os ricos, né, que os ricos não herdariam o reino de Deus, e falou a favor dos pobres. Tudo bem que a gente poderia dizer que a mensagem de Cristo não é exatamente tão pró-classe trabalhadora diretamente, né? Ela é pelos oprimidos e contra os opressores. E isso daí pode servir de inspiração para uma reflexão sobre questões de classe e tal, que vão além da mensagem bíblica. Só que, e aí vale um comentário, Friedrich Engels, sim, aquele que fez parceria com Marx, já tinha falado sobre isso. E o próprio Marx é muito mal compreendido, muitas vezes, na análise dele da religião, porque quando ele fala que é o ópio do povo, ele se referia que reduzir em pequenas quantidades reduz a dor. E até hoje, nós usamos remédios com base em opiáceos. Enfim, isso fica para reflexão em um próximo vídeo na minha série sobre Marx, né, que eu vou começar assim de uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, fazer vídeos sobre isso. Mas vamos lá. Hoje, 152 bispos, arcebispos e bispos eméritos brasileiros divulgaram um documento denominado Carta ao Povo de Deus, no qual fazem duras críticas ao capitão reformado, principalmente diante da pandemia de Covid-19 e ao bolsonarismo. Analisando o cenário político sem paixões, percebemos claramente a incapacidade e inabilidade do governo federal em enfrentar essas crises, afirma no documento. Uma afirmação que passa longe de ser polêmica, é uma afirmação que é uma mera constatação da realidade, não é? Em outro trecho eles dizem: assistimos sistematicamente a discursos anticientíficos que tentam naturalizar ou normalizar o flagelo dos milhares de mortes pela Covid-19 e os conchavos políticos que visam a manutenção do poder a qualquer preço. Bem, o flagelo, não preciso falar, e o tal do conchavo, para bom entendedor, é o Centrão, e ter colocado o povo do Centrão todo para dentro do governo para evitar o impeachment. Né? Eles não são tão assim explícitos, porque são, sabe, assim, pessoas da fé, né? Bispos e tal. Né? Eu não tenho esses pormenores, não. Vamos direto ao que interessa. Esse discurso não se baseia nos princípios éticos e morais, tampouco suporta ser confrontado com a tradição e a doutrina social da igreja. E se nós pegarmos a teologia da libertação, que é uma tendência dentro da igreja, sem sombra de dúvida não tem suporte ali. E não tem suporte com o Papa Francisco também. Mas vamos lá. De acordo com os bispos, essa movimentação não está restrita à CNBB. Que bom saber isso. Mas tem encontrado eco em paróquias e igrejas pelo país, onde padres reclamam de perseguição política por conta das críticas feitas ao governo de Bolsonaro nas missas ou em conversas com os fiéis. Ou seja, eles mostram que têm críticas, mostram que estão insatisfeitos, e aí setores altamente conservadores da política e de outros setores da sociedade civil perseguem os padres, né? Perseguem aqueles que estão se colocando do lado da classe trabalhadora e dos pobres. Né? Claro que não são todos os padres, mas é bom lembrar que tem uns aliados nesses setores também. Isso é importante a gente saber. É importante que o campo progressista tenha clareza sobre isso. Né? O texto é assinado, entre outros, pelo arcebispo emérito de São Paulo, Dom Cláudio Rumes, pelo bispo emérito de Blumenau, Dom Angelino Sandalo Bernardino, é uma coisa assim pomposa, né? Mas tudo bem. Pelo bispo de São Gabriel de Cachoeira, Dom Edson Tacheto Damião, pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira
Correia, pelo bispo prelado emérito do Xingu, Dom Erin Krautler, eu acho que é assim que pronuncia, Krautler, não sei. Pelo bispo auxiliar de Belo Horizonte, Dom Joaquim Giovanni Moll, e pelo arcebispo de Manaus e ex-secretário-geral da CNBB, Dom Leonard Ulrich. Pois é, olha a carta aqui. E a carta é boa, viu? Eu gostei da carta. Olha só o que eles dizem na carta. Somos bispos da Igreja Católica de várias regiões do Brasil, em profunda comunhão com o Papa Francisco e seu magistério e em comunhão plena com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que no exercício de sua missão evangelizadora sempre se coloca na defesa dos pequeninos, da justiça e da paz. Amplo acordo, inclusive com a questão do Papa Francisco, que sem dúvida nenhuma é um crítico do Bolsonaro, né? Escrevemos essa carta ao povo de Deus, interpelados pela gravidade do momento em que vivemos, sensíveis ao Evangelho e à doutrina social da Igreja, como um serviço a todos os que desejam ver superada essa fase de tantas incertezas e tanto sofrimento do povo. E olha, se eles querem ser fiéis aos melhores ensinamentos do cristianismo, é isso que eles têm que fazer mesmo. Eles estão coerentes, se eles quiserem ser fiéis. E o pessoal que fica pregando o negócio de... como é? Empreendedorismo da igreja, essa teoria da prosperidade, que tem setores evangélicos que fazem isso, né? E propagando ideologias de ganância e de acumulação material. Bem, isso daí não tem eco com vários aspectos da doutrina, né? É de uma hipocrisia muito grande quem faz isso. Mas enfim, vamos lá. Evangelizar é a missão da própria igreja herdada de Jesus. Ela tem consciência de que evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo. Temos... Aí eu vou ter que citar Marx, que é engraçado, que Marx diz exatamente que era construir a felicidade terrena e não esperar a felicidade no céu. Agora os religiosos, aí, baseados até no evangelho mesmo, também recuperando uma noção que, embora não materialista, como a de Marx, também defende isso, né? É só um comentário engraçado, né? Temos clareza de que a proposta do evangelho não consiste só numa relação pessoal com Deus. A nossa resposta de amor não deveria ser entendida como uma mera soma de pequenos gestos pessoais a favor de alguns indivíduos necessitados. Ou seja, não é uma mera caridade de vez em quando, né? Uma série de ações destinadas apenas a tranquilizar a própria consciência. Novamente, eles estão falando da caridade eventual, aquela coisa que você dá um dinheirinho ali e diz, não, eu fiz a minha parte, tô de boa, caridadezinha, resolvi. Né? Não é só isso, não. A proposta é o reino de Deus. A alegria do Evangelho 180. Nasce daí a compreensão de que o reino de Deus é dom, compromisso e meta. É nesse horizonte que nos posicionamos frente à realidade atual do Brasil. Não temos interesses político-partidários, econômicos, ideológicos ou de qualquer outra natureza. Aí eu divido de vocês. Qualquer pessoa que se insere no debate político tem interesses. Mas o interesse não significa que você quer privilegiar aquele ou outro partido. Ou que você quer privilegiar aquela outra pessoa. Mas se você se coloca favorável a uma economia ecológica, você se posiciona dentro do cenário econômico. Então você tem interesse econômico. Porque você se posiciona contra uma visão econômica que desconsidera a questão ecológica. Quando você se posiciona, por exemplo, a favor da classe trabalhadora e dos mais pobres, você está entrando no cenário com interesse, não naquele ou naquele partido, ou naquele ou naquele político necessariamente, embora isso daí seja uma consequência meio que inevitável, mas você se posiciona fundamentalmente em relação a qual tipo de política você gostaria. E esse é um posicionamento político. E muitas vezes político partidário. Então, essa suposta isenção desse parágrafo aqui, eu faço uma certa exceção com ele. Mas vamos lá. Nosso único interesse é o reino de Deus, presente em nossa história, na medida em que avançamos na construção de uma sociedade estruturalmente justa, fraterna e solidária, como uma civilização do amor. Pois é, isso é um projeto do governo. Pode não estar explicitado em políticas públicas claras, mas indica uma direção. Se você quer uma sociedade estruturalmente justa, isso até tem uma noção de embutida de justiça tributária, de tributar mais os mais ricos e menos os mais pobres. Isso é justo. Dentro de uma determinada perspectiva. Então, você até pode desembocar em política pública. Mas vamos lá. Né? O Brasil atravessa um dos períodos mais difíceis de sua história, concordo.
comparado a uma tempestade perfeita que dolorosamente precisa ser atravessada. A causa dessa tempestade é a combinação de uma crise de saúde sem precedentes, com um avassalador colapso da economia e com a tensão que se abate sobre os fundamentos da República, provocada em grande medida pelo presidente da República e outros setores da sociedade, resultando numa profunda crise política e de governança. O diagnóstico, perfeito, é bem isso mesmo, e ele é um dos grandes desencadeadores, ele e seu governo. Embora parte desse problema, especialmente da política, digamos assim, de cortes aos direitos sociais, começou no governo Temer, e se nós formos um pouco rigorosos, tem sim parte dos governos petistas que tem muitos méritos. Eu nunca deixo de ressaltar os méritos dos governos petistas, mas tem equívocos, né? Política de isenções fiscais, que chegou a mais de 300 bilhões de reais, e ter colocado gente como Joaquim Levy e Meirelles em postos chaves, que é uma política econômica que não é a nossa política econômica do campo progressista. Então, também a gente não vai passar borracha nessa história, claro que a gente também vai lembrar os méritos, né? Mas não vamos esquecer disso também. Mas vamos lá. Esse cenário de perigosos impasses que colocam o nosso país à prova exige de suas instituições, líderes e organizações civis muito mais diálogo do que discursos ideológicos fechados. Somos convocados a apresentar propostas e pactos objetivos, com vistas à superação de grandes desafios em favor da vida, principalmente dos segmentos mais vulneráveis e excluídos, nessa sociedade estruturalmente desigual, injusta e violenta. Essa realidade não comporta indiferença. Concordo que não comporta indiferença, mas os interesses nas propostas e a defesa das propostas está muitas vezes conectada a interesses de classe e de grupos e de classes sociais na área de influência das classes dominantes. Então, por exemplo, as classes dominantes desse país não querem uma reforma tributária progressiva, porque eles serão tributados, eles vão perder dinheiro e nós vamos ser beneficiados, nós da classe trabalhadora. Então, eles não vão querer diálogo e quando entrarem no diálogo vai ser para sabotar a gente. E ter essa clareza é importante. Ter essa clareza é importante, de que se trata de uma questão de disputa de interesse e de classe. De classes em oposição, em conflito. Se não existisse conflito de classe, não existiria greve. Greve é a manifestação do conflito que existe. Né? Por isso que luta de classes não é uma teoria, é uma realidade social. Ela existe. Você pode não gostar dela, ficar incomodado com ela, mas ela existe. É dever de quem se coloca na defesa da vida posicionar-se claramente em relação a esse cenário. As escolhas políticas que nos trouxeram até aqui e a narrativa que propõe a complacência frente aos desmandos do governo federal não justificam a inércia e a omissão no combate às mazelas que se abateram sobre o povo brasileiro. Pleno acordo, não tenho muito o que dizer. Mazelas que se abatem também sobre a casa comum, ameaçada constantemente pela ação inescrupulosa de madeireiros, garimpeiros, mineradores, latifundiários e outros defensores de um desenvolvimento que despreza os direitos humanos e os da mãe terra. Olha, postura ecológica, estou dizendo para você. Se posiciona do ponto de vista ecológico, você contraria os interesses de setores do grande capital. Contraria os interesses dos setores do grande capital, você se insere na disputa política. Não tem essa de você, estou defendendo a ecologia, mas vou conversar com todo mundo e todo mundo pode aderir às minhas ideias. Não, tem gente que é contra as suas ideias e contra seus objetivos porque discorda da finalidade, porque discorda da proposta. Discorda da proposta porque tem uma outra proposta. Tem um outro dever fiduciário que para eles é mais importante. Se você não sabe o que é dever fiduciário, pega o Google, bota dever fiduciário e descobre. Mas vamos lá. Todos, pessoas e instituições, seremos julgados pelas ações ou omissões nesse momento tão grave e desafiador. Aqui não tem omissão nenhuma. E dos meus inscritos e apoiadores, zero omissão também. Mas vamos lá. Assistimos sistematicamente a discursos anticientíficos, é verdade, que tentam naturalizar ou normalizar o flagelo das milhares de mortes pela Covid-19, tratando como fruto do acaso ou do castigo divino, o caos socioeconômico que se avizinha com o desemprego e a carestia que são projetados para os próximos meses, e os conchavos políticos que visam a manutenção do poder e qualquer preço. Bem, aqui tem o Idaí do Bolsonaro, né? Tem discurso anticientífico que diz que, e de desconsideração, que diz que vai morrer um monte de gente mesmo, não tem nada que fazer, o que é mentira, porque basta olhar na Argentina e ver a quantidade de mortos lá que você vê que se você escuta os cientistas morre menos gente,
Então, Bolsonaro e sua equipe é responsável, sim, pelo tamanho da pandemia e pela quantidade de pessoas que vieram a falecer dela pela sua irresponsabilidade e por não ouvir a ciência, não ouvir os especialistas, não escutar essas pessoas. Então, aqui em pleno acordo, né? Quando eles falam lá da crise econômica, é porque todo mundo sabe que quando a gente sair dessa pandemia, a gente vai estar imerso em uma crise econômica muito densa, né? Nos Estados Unidos, os números já são piores do que a crise de 29, então melhor o povo ir se preparando, né? Embora existam chances de recuperação, aqui no Brasil menos, né? Porque o governo que a gente tem, a gente sabe, né? Mas, e lá nos Estados Unidos a situação também está muito difícil. E o Biden dificilmente vai estar à altura desses desafios, né? Lamentavelmente, né? O Trump, então, nem pensar. Mas vamos lá. Esse discurso não se baseia nos princípios éticos e morais, tampouco suporta ser confrontado com a tradição e a doutrina social da igreja, no segmento aquele que veio para que todos tenham vida e tenham em abundância. Pois é, bem lembrado, né? Analisando o cenário político sem paixões, percebemos claramente aí a incapacidade, já foi dito, né? É verdade que o Brasil necessita de medidas e reformas sérias, mas não as que foram feitas, cujos resultados pioraram a vida dos pobres, desprotegeram vulneráveis, liberaram o uso de agrotóxicos antes proibidos, afrouxaram o controle dos desmatamentos e por isso não favorecem o bem comum e a paz social. Ao que eu tenho a dizer? Muito bem. É insustentável uma economia que insiste no neoliberalismo, que privilegia o monopólio de pequenos grupos poderosos em detrimento da grande maioria da população. Mais uma vez, e você está se inserindo num debate ideológico, porque está batendo no neoliberalismo e está batendo nas reformas neoliberais. Então, avisando para o pessoal aí da igreja que vocês estão no debate ideológico, pode não ser político partidário diretamente, mas é ideológico e vocês estão demonstrando uma visão aqui ecológica, talvez até ecossocialista, e estão defendendo também uma política de bem-estar social. Um estado de bem-estar social, como tem na Constituição, o que isso encarreta em tributação justa, progressiva, isso está conectado a uma visão de investimentos em saúde, educação, em programas sociais. Isso é visão de Estado. Isso daí tem consequências políticas diretas, né? Mas vamos lá. Eu acho ótimo. Só um ajuste ali naquela parte de achar que não estão inseridos nessa parte, né? Mas vamos lá. O sistema do atual governo não coloca no centro a pessoa humana e o bem de todos, mas a defesa intransigente dos interesses de uma economia que mata, centrada no mercado e no lucro a qualquer preço. É isso aí. Convivemos assim com a incapacidade e incompetência do governo federal para coordenar suas ações, agravados pelo fato dele se colocar contra a ciência, contra estados e municípios, contra poderes da República, por se aproximar do totalitarismo e utilizar de experiências condenáveis como apoio e estímulo a atos contra a democracia, a flexibilização das leis de trânsito e do uso de armas de fogo pela população e da lei de trânsito e do recurso à prática de suspeitas ações de comunicação, como as notícias falsas que mobilizam a massa de seguidores. Tem duas vezes aqui lei de trânsito, né? Flexibilização e tal. Não, tá precisando de uma revisão aqui o texto. Né? Que mobilizam a massa de seguidores radicais. Totalmente de acordo com tudo que eles disseram aqui, não tenho nem muito o que acrescentar. O desprezo pela educação, cultura e saúde e pela diplomacia também nos estarrece. Esse desprezo é visível nas demonstrações de raiva pela educação pública, no apelo a ideias obscurantistas, na escolha da educação como inimiga, nos sucessivos e grosseiros erros na escolha dos ministros da educação e do meio ambiente e do secretário de cultura, no desconhecimento e despreciação de processos pedagógicos e de importantes pensadores do Brasil, como Paulo Freire, na repugnância pela consciência crítica e pela liberdade de pensamento e de imprensa, na desqualificação das relações diplomáticas com vários países, como eles fizeram com a China, com Cuba, não é? Na indiferença pelo fato do Brasil ocupar um dos primeiros lugares em número de infectados e mortos pela pandemia, sem sequer ter um ministro titular no Ministério da Saúde. Na desnecessária tensão com os outros entes da República, na coordenação do enfrentamento da pandemia, na falta de sensibilidade para com os familiares dos mortos pelo novo coronavírus e pelos profissionais da saúde, que estão adoecendo nos esforços para salvar vidas. Preciso dizer alguma coisa? Não, tudo certo. No plano econômico, o ministro da Economia desdenha dos pequenos empresários responsáveis pela maioria dos empregos no país, privilegiando apenas grandes grupos econômicos,
é concentradora de renda e de grupos financeiros que nada produzem. A recessão que nos assombra pode fazer o número de desempregados ultrapassar 20 milhões de brasileiros. Há uma brutal descontinuidade da destinação de recursos para as políticas públicas no campo da alimentação, educação, moradia e geração de renda. Tudo correto também. A carta é excelente. Aí vem, olha, né, tem coisa pra caramba. Eu sugiro que vocês, já tô com 20 minutos de vídeo, sugiro que vocês leiam o resto da carta, mas a carta é excelente, concordo com praticamente tudo, só acho que eles estão inseridos no debate político, né? E fica aí a recomendação, o link para a carta na íntegra vai estar no comentário fixado, como sempre estão as minhas fontes, não é? Enfim, gente, era isso aí. Você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo? Se inscreva, dê um like, compartilhe e se insira no debate, né? E quem sabe se torne apoiador do canal. Um abração e hoje foi um dia de boas notícias, para a gente variar um pouco, não é? É a notícia da cooperativa de manhã, a notícia agora dos bispos contra Bolsonaro. Enfim, a gente fica muito triste com muita coisa, mas de vez em quando tem uma coisinha que acontece que alegra um pouco o nosso espírito, né? É isso aí. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.